Desconforto Produtivo, novamente aqui com episódios. Tô levando um pouquinho agora para essa linha de esportes, tudo, pra gente agora que vai entrar logo a primavera e algumas pessoas querendo já emagrecer. Então vamos manter um pouquinho nessa linha, sempre um pouco de esportes. Mas lembrando que o podcast está sendo patrocinado pela Sodramar, que constrói a piscina dos seus sonhos. E onde você vai encontrar os produtos? Na Climap. Vem aqui nos visitar ou acessa nosso site climap.com.br. Bom, mas chega disso aí e vamos apresentar aqui meu amigo Sapo, né? Vamos explicar o porquê Sapo, tudo. Mas primeiramente, seja bem-vindo aqui e conte um pouco sobre quem é você. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Meu nome é Luiz Gustavo. Verdade, né? Pô, já vem aqui com o Sapo de cara, que você vê. Mais conhecido como Sapo, o Coach Sapo. Um apelido bem da infância, né? Mas que ultimamente deixou uma marca registrada, né? Então, aqui pelo menos em São Roque, na região, né? Graças ao esporte, todo mundo me conhece como Sapo. Eu conheci você como Sapo, por isso que a primeira coisa que veio falar Luiz. As pessoas que chamam de Luiz Gustavo é minha mãe e minha noiva. Isso quando tá bravo ainda, muitas vezes, né? Não, quando tá bravo é só Luiz. Ixi, Maria. Aí complicou. É um pouco difícil. Mas foi um apelido bem lá da escola. Tava brincando de pega-pega com a turma na 5ª série. Aí tava com dor na perna, que eu era um pouquinho acima do peso. Aí tava correndo engraçado. Aí um menino acabou me chamando de Luiz Sapo. Daí na época a gente não gosta, né? Aí eu falo, hoje em dia é bullying, né? Hoje é bullying, né? Totalmente bullying. Aí, pra quem não sabe, né? Todo mundo pergunta isso aí sobre mim. Aí eu não gostei, né? Na época, né? Luiz Sapo, na 5ª série, né? Aí ficou. Aí acabei, na época aceitando, seria pra eu aceitei depois que a gente tinha que ir na Lan House jogar joguinho online. E eu precisava de um apelido. Aí não tinha nenhum apelido legal, assim. Todo mundo tinha um apelido legal. Daí eu falei, um sapo. Aí ficou eternamente. Todo mundo acha porque eu pulo igual um sapo. Mas não é. Não tem nada a ver. Pô, tá explicado. Então. Pulo bem também, mas não tem nada a ver com isso. Engraçado, quando eu conheci você, que foi lá no Rodrigo Lima, isso. Né? Você era professor lá, você já se apresentava lá, sou o Sapo. Né? Então, aí acaba pegando mesmo hoje em dia, acho que quem se falou, sua mãe e sua noiva, para chamar você de Luiz. Né? Hoje em dia é muito mais fácil. Porque se falar na cidade, quem que é Luiz? Quem que é Luiz Gustavo? Tem muito Luiz, né? Tem muito. Então, agora Sapo, todo mundo já na hora, Sapão. Lógico que eu conheço Sapão. E tem vários, Sapão, Sapinho, vai, né? Sabe, tudo, várias vertentes de sapo. Mas e aí, você é de São Roque mesmo? E fala um pouquinho por que você entrou nessa área de esportes. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu nasci em São Roque mesmo, sempre fiquei aqui. Desde pequeno, já gostava um pouco de esporte. Aí, sempre quis aprender algumas coisas. Daí, na época, né, faz mais de 20 anos que eu queria fazer algum esporte. Não tinha muita coisa aqui na cidade. Tinha só a escolinha de futebol, ginástica artística, que eu lembro só. Não tinha muita coisa mais evidente. Tinha luta também não tinha muito. E a minha primeira opção sempre foi a luta, só que na época minha mãe não gostava, então acabou indo para o futebol. Aí joguei na escolinha do Palmeiras como goleiro, depois fui pro São Paulo como lateral direito. Aí até hoje em dia não curto muito futebol, é o único esporte que eu não sou muito adepto. É engraçado que eu também o futebol eu acho que é muito hype. A torcida, né? Não o esporte em si. Jogar bola assim de vez em quando é legal, mas é um negócio que pra mim não funciona muito. Porque, pelo menos na minha época, você jogava bola, era briga. No passado era realmente as pessoas briga. Jogavam pra brigar e tinha essa parte de torcida e tal. E eu nunca fui muito torcedor de ficar lá, nossa, um time, meu Deus do céu, ou um atleta, assim, torcer pra mim sempre foi num limite. Bom, pra você ter uma noção, é que meu pai era corintiano e eu sou corintiano. Você perguntava, mas qual que era o jogador? Eu lembro do Ronaldo só, cara, uma coisa meio... E eu era corintiano. Eu lembro do Cássio, não sei porquê, nem sei se está no Corinthians ainda. Aí o Eduardo ali conhece, deve estar ou não?
Não estava no Corinthians. Então tá bom, a gente tá bem atualizado aqui. Aí no fundamental, eu saí de lá e comecei a me interessar pelo basquete. Aí falei, vou começar a jogar. Eu tinha um professor na escola que dava aula, daí joguei por São Roque no Sub-17, mas pelo meu tamanho e minhas habilidades, não deu muito certo. Não foi muito pra frente. Eu lembro de um jogo que, a gente ganhou alguns campeonatinhos escolares, mas um jogo que já era regional, que foi pro São Roque mesmo, a gente perdeu acho que de 156. Nossa senhora! Cara. Zero habilidade. Tinha um cara no time que era alto, que conseguia entrar. O time, eu não lembro qual que era o outro time, mas era todos, tipo, jogador já pra pré-amador. Então, a gente não teve chance. A gente pegava a bola, não conseguia nem acertar. Muito vergonhoso, dá vontade de parar, né? Eu parei. Você parou? Parei. Falei, não dá. Fiquei muito vergonhoso, Não, louco. muito, muito vergonhoso. Aí, nessa época, eu assistia muito filme do Rocky Balboa. Eu falei, nossa, quero fazer boxe. Daí eu ficava lutando sozinho no quarto lá. Com 14 anos, 14, 15 anos. Aí não tinha boxe em São Roque. Aí eu falei, caramba. Aí até achar e tal. Aí com 16 anos, a minha mãe falou pra buscar minha prima no Karatê. Eu falei, Karatê? No Paulistano na época. Tinha 16 anos. Eu falei, vou buscar lá. Aí cheguei lá, tal, uma recepção legal. Aí via o treino um pouco, daí a esposa do, hoje, atual meu sensei, né? Falou, vem fazer uma aula experimental, tal. Aí fui lá, conversei com a minha mãe, eu tinha que pagar a mensalidade, porque era um projeto educacional, o projeto Karatequinha, não sei se você lembra. Era R$16, né? A colaboração, não era a mensalidade, porque era um projeto. Aí comprar um kimono. Aí fui lá, conversei com a minha mãe, né? Menor de idade, né? Aceitou. Aí comecei a fazer. Aí eu falei, pô, legal, né? Eu sempre gostei de luta, não era o boxe que eu queria. Sim. Mas sempre gostei de luta. Aí fui indo, tal. Fui treinando, aí fui me interessando cada vez mais pela prática. E o meu sensei hoje é como um pai para mim. E ele me incentivava muito e ensinava muito, tanto dentro do tatame ou fora. E eu nunca fui uma pessoa boa no esporte. Você fala em luta no geral, todos. até ali naquele momento? Todos. Eu nunca fui uma pessoa boa nos esportes. Eu sempre fui muito esforçado. Que isso vai chegar quando eu chegar na parte do CrossFit. Entendi. Mas eu sempre fui muito esforçado. Eu sempre queria aprender. Aí, consequentemente, foi entrando... A gente conseguia alcançar algumas coisas, né? Fui muito paciente, né? Aí, com 6 meses de treino no Karatê, ia ter uma competição amistosa e tal. Aí, eu era faixa branca na época. Meu sensei falou, se você quiser pode participar, tal. Falei, vou participar. Era 2 categorias, kata, que é as formas, que a gente faz uma luta imaginária simulando os movimentos de ataque e defesa, e a luta combate mesmo. Aí eu fiz as 2 categorias e ganhei na minha primeira competição, na categoria faixa branca. Daí eu falei, pô, legal. Aí nisso eu comecei a falar, eu acho que eu gosto mais do negócio. Aí eu comecei a me dedicar mais pro esporte e o treinamento. Aí nisso foi várias porradas, né? Nesse período. Imagino. Que até entender o que é realmente esporte. Porque daí, quando eu fiz 18 anos, né? Eu estava na faixa, eu acho que é amarela. Não, amarela. Que ano mais ou menos foi? Em 2010, 2011. 2011. Não, minto, foi 2010. 2009 foi a primeira competição, 2010 foi a segunda, que eu fui campeão paulista com 1 ano de karatê. Aí foi quando eu fiz 18 anos que eu fui para o sub-21. Que daí naquela idade eu falei, ou vou para a faculdade, ou eu tento me tornar atleta. E eu sabia que eu não era bom, habilidoso o suficiente igual os caras que nascem pro esporte. Eu falei, vou tentar. Né, falar com a minha mãe e tal, daí eu consegui vários patrocínios na época, que eram ajuda de custo, né, nada, que naquela época era muito difícil, hoje em dia ainda é um pouco difícil o patrocínio para o esporte, mas naquela época era muito mais difícil.
Então eu conseguia inscrições, a gente fazia rifa, jantares, essas coisas para poder viajar. Mas eu fui, aí eu me dediquei a atleta até 2000 e... Isso foi 2011, né? Até 2016. Caramba. Até 2016. Teoricamente não foi muito, né? Assim, não tá muito longe, né? Não tá muito longe. Eu tô me recordando um pouco, por isso que eu até perguntei, porque você falou que não tinha nenhum lugar aqui que tinha, você encontrou luta, essas coisas, né? Eu lembro da minha época, daí já é década de 90, que tinha Kung Fu, cara, aqui em São Roque, né? Então, depois passou um período realmente que as pessoas só estavam pensando em, acho que mais bebida, saída, e sumiu um pouco o esporte. Né? Tanto que o meu sensei, ele é de São Paulo, o Kazuro. Ele veio de São Paulo para morar em São Roque, para achar um lugar, cidade interior, e ele viu a oportunidade de abrir o projeto. Aí abriu o projeto e aqui tinha vários talentos, assim, né? Então conseguiu fazer muita coisa aqui dentro. Hoje o projeto está com uma outra dinâmica, não é mais o projeto Karatequinha, é outro projeto. Hoje eu não consigo fazer parte, né? Porque a vida adulta já muda, né? Muda um tem pouco. as responsabilidades, né? Mas foi forte até 2017, 2018 e ajudou muitas crianças, né? Que o intuito do projeto era educacional, então era tirar as crianças da rua, dos bares, da bebida, e tal, que era uma realidade até um pouco na minha vida, porque vamos sair, vamos beber na rua, não sei o quê. Foi a realidade. Então, o projeto ajudou muito isso, tanto a turma fazer faculdade, terminar a escola, começar um bom emprego. Tem uns que seguiram essa vida de atleta, tem outros que viveram o esporte. Tem muitos colegas que fizeram da minha época do karatê, que hoje também são profissionais da área de educação física. Uns são fisiculturistas, outros viraram professor de karatê, outros viraram professor de cross. Então, entraram nessa área, outros viraram professor de educação física escolar. Então, o esporte ajudou eles a querer ensinar mais esporte. Entendi. Que é isso que eu levo de metodologia nas minhas aulas hoje. Essa disciplina do karatê, só que de um jeito diferente. Para a pessoa entender que a atividade física não é só o estético, não é só a competição, é mais a parte mental que a gente estava conversando. Por isso que eu sei que eu tenho uma dificuldade, né? Que a gente estava conversando sobre montanha e tal. E vamos falar sobre isso aí, né? Que o mental é muito mais importante do que o físico. Porque se você não tem o mental, você não consegue o físico. Tanto para você seguir uma rotina saudável, tanto para você ir para uma competição. Então, é isso que eu tento ensinar para os meus alunos, desde a época que eu dava aula de karatê, tanto no cross, tanto na musculação, que ele tem que entender o objetivo de cada, né? Para a gente dar até um contexto aqui, para a gente seguir uma linha. Bom, em 2016 você parou de competir, porque daí agora você já pulou já direto ali para os seus alunos, mas você falou assim, 2016, vou estudar, então. Então, foi assim, eu fui até 2016 competindo. Então, nesse período, eu cheguei a ser tricampeão brasileiro, fui campeão pan-americano, campeão sul-americano, pentacampeão paulista, campeão dos Jogos Regionais, campeão dos Jogos Abertos, que são os campeonatos mais importantes. Mas você não estava recebendo bem? Aí eu só recebia os Jogos Abertos e os Jogos Regionais. Brasileiro, pan-americano, tudo era do nosso bolso. Puta que pariu. Então foi daí que eu falei. Daí eu entrei na categoria adulto, saí do sub-21. Aí o último campeonato que eu ganhei foi o Pan-Americano, que eu desloquei meu ombro, eu tenho uma cirurgia no ombro, e ele sempre deslocava, só que antes dessa cirurgia foi no Pan, que o meu ombro deslocou na final do campeonato e ninguém conseguia colocar ele no lugar. Caraca. Aí um árbitro pegou, me colocou no chão, rodou meu braço, ele terminou de estourar os ligamentos que tinha, mas colocou no lugar de volta. Nossa. Aí eu falei, ok, né? Falei, tá, então o árbitro, vamos encerrar a luta. Eu falei, não, eu vou lutar. Nossa. Eu tava ganhando. E o corpo tá quente, você não sente... O corpo tá quente, eu falei, não tava sentindo. Daí o meu técnico, falei, não, vamos parar. Eu falei, não, eu vou lutar. A gente tem jogos regionais daqui 2 semanas. Eu falei, não, eu vou lutar. Como? Eu peguei e segurei a mão no kimono e travei o braço para ele não movimentar mais. Aí o árbitro falou,
Ah, então Você vai. quer ir, tudo bem, né? Aí eu já tava com ódio, né? Não gosto muito dessa palavra, mas tô com raiva, assim. Acabei, tipo, deu o mental, né? Eu ganhei aquela luta por ter levantado e ter lutado com o braço machucado. Porque quando eu levantei e fui lutar, o adversário já tremeu na base. É mesmo? Você Ele já, mexeu ele no já, mental dele. ele falou, porque ele falou, ganhei. Porque ele já tava perdendo a luta. Daí ele falou, ganhei a luta, ele vai ser desclassificado. Aí ele pegou, ele Se ficou assustou. assim, se assustou. Daí ele começou a luta, daí eu, tipo, defendi o máximo que dava. Quando ele abria uma brecha, eu chutava. Daí eu virei a luta, fechei a luta 6-1. Aí Nossa. foi o meu último campeonato que eu aposentei mesmo, porque daí o meu braço Até foi recuperação, tudo. direto cirurgia. Aí. Chegou a Mas romper os ligamentos, tudo? frouxidão ligamentar e desgaste ósseo. Então Nossa Senhora. era totalmente frouxo o meu braço. Caraca. Totalmente frouxo. Totalmente Aí frouxo. começa a ser o primeiro desconforto, então. Total. Né? Primeiro desconforto na vida aí, total. Porque tirou você, teoricamente, de um sonho até. Sim. Tava indo bem. Aí dali eu falei, será que vou conseguir ainda ser atleta? Eu vou ter que viver em busca de patrocínio. Vou ter que ficar desgastando muito mais. Eu tô com o braço ruim, eu não sei se eu vou conseguir treinar mais para chegar no alto nível. Daí eu falei, mano, vou estudar. Aí foi quando eu me formei em gastronomia. Porra! Rapaz, Caraca, Vocês acharam que era educação eu já física, falei isso, né? já veio lá. Nada. Primeira coisa que eu falei assim, porra, daí tá, educação física, já estamos não, gastronomia. Gastronomia. Eu fui. Cara, eu gosto. Não tenho porquê. Eu gostava de comer. Eu gostava de comer comida boa. Eu olhava os programas e eu falava, vou fazer gastronomia. É engraçado como tudo vai se ligando com o tempo e a gente vai aprendendo. Uma coisa que eu reconheço muito, eu erro muito na vida. Todos nós. Só né? que eu consigo reconhecer e tentar não fazer mais. E é até hoje uma briga de errar, reconhecer, falar, não vou fazer mais. Saber a hora de parar, né? Saber a hora. Não deixar prolongar muito tempo. Aí, quando eu fui fazer gastronomia, era por ego e status. Porque eu achava que chefe de cozinha era um cara que tinha um status muito alto e era glamuroso. E na faculdade, parecia isso. Porque a gente fazia vários pratos, fazia várias técnicas, francesa, italiana, e mexia com polvo, foie gras, um monte de coisa. Eu falei, nossa, vou sair daqui. E chama a atenção das meninas, tudo. Chamava. Ainda você era solteiro. Chamava. Aí, quando você vai cozinhar aqui em casa? Eu sei, conheço. Até hoje eu sei isso. Quando você vai cozinhar aqui em casa? Nossa. Só que nunca fiz curso. Então, mas é um estado assim. Daí eu falei, Sim. nossa, vou trabalhar, vou voar, né? Aí foi uma das piores experiências Sério? da minha vida, assim, mas o que fez me crescer ainda mais. Porque, pelo menos pra mim, né? Sim. Não que a cozinha traz isso, mas você tem que... Tudo na vida você tem que amar o que você faz. É uma coisa é por hobby, outra é trabalho, né? Porque Entendeu? eu falo, nunca quis cozinhar. Tu nos pergunta pra mim, né? Por que você não abre um restaurante? Porque vai sair de hobby para uma obrigação. E quando Sim. se tornar obrigação, eu já não vou querer. Acho que não faria uma comida gostosa, sei lá. Não, é isso. Porque era um hobby que eu gostava, era uma parte social que eu gostava, e quando eu reunia amigos e tudo mais. Mas quando chegava no trabalho, é muito complicado, porque o ambiente é totalmente hostil. É um jogo de ego, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, e às vezes até em programas que a gente assiste Sim. de cozinha. É cada um tentando ser melhor que o outro. Exato. E é uma coisa que eu nunca entendi, mesmo competindo por muito tempo. Quando a gente vai numa competição, ou vou cozinhar para alguém, ou vou fazer alguma coisa, se eu quero ser melhor, é para mim, não ser melhor que o outro. Então é um jogo de ego na cozinha que era bizarro. Sério? Então as pessoas, seus colegas de trabalho querendo Todo momento dá uma rasteira. Todo momento. Aí acabei saindo da cozinha. Aí um amigo meu pegou na época e falou: por que você não faz educação física? Isso já em final de 2017. Sério? Eu já fazia o cross,
eu fazia o CrossFit para que eu fazia a preparação para o karatê. Eu entrei no CrossFit em 2012. Nossa, então faz bem tempo. Faz. Eu entrei no CrossFit em 2012 Já no Rodrigo ou já não? no Rodrigo. Entrei no Rodrigo e fiquei até no Rodrigo até 2021. Até 2021 fiquei no Rodrigo. Aí eu fazia a preparação pro karatê. Aí esse meu amigo falou: "Sabe, por que você não faz educação física?" Eu falei: você já ensina, porque eu dei muito tempo aula de karatê na época que eu era atleta, mas é na escola, projeto, puxava aula no dojo. Então, eu tenho mais facilidade em absorver essa parte técnica e explicar. Eu nunca fui um bom atleta. Tudo que eu conquistei foi, como eu falei, por muito treino e esforço. Mas eu nunca fui aquele cara habilidoso. Eu demorava uma técnica que às vezes um Cara, menino pega chegava. rapidinho, você uns Eu 3 demorava meses. 3, 6 meses, um ano. Então, o meu sempre foi na insistência. Só que eu entendia, eu não conseguia executar, mas eu conseguia passar. Então, eu tinha um olhar mais clínico. Então, ele falou: "Meu, você já ensina a gente lá no box e tal." E naquela época eu já fazia curso, fiz um curso com o Chiquinho, que era um tricampeão brasileiro de cross na época. E eu me interessava fazer esses cursos para melhorar minha técnica Sim. treinando, né? Então eu falei: vou fazer. Aí foi que eu decidi sair da cozinha. Aí fui em 2018 entrei na faculdade de educação física. Faz pouco tempo. Então, Faz eu pouco já tô tempo. até esperando a pandemia, já ferrou você. Praticamente. Aí fiz um ano de estágio na escola, pela prefeitura mesmo, como cuidador de aluno especial. E em 2019 eu entrei como estagiário de CrossFit. Aí eu ajudava nas aulas no Rodrigo, acho Sim. que na época que a gente se Acabou se conheceu. conhecendo. Aí fui em algumas competições de cross, mas nunca. Eu já entendia que não era mais tão profissional. Era uma coisa mais que eu gostava de fazer. Sim. Aí. Então foi evoluindo até, até chegar na musculação. Mas daí, bom, vamos lá. Você começou então praticamente em 2019 ali. Aí já teve o seu primeiro baque, que seria a pandemia, principalmente na área de vocês, né? Sim, Eu consegui ainda, entrei no setor de emergencial, né? Eu podia ficar com a loja aberta, tudo. Até porque eu sempre falava, né? Falei assim, viu, não adianta nada a Covid tá aí e criar dengue nas piscinas, né? Então eu consegui trabalhar, mas para vocês já foi um primeiro baque ali também, né? cara, foi também, posso falar que traumatizante. Mas graças à pandemia, eu teve muita gente que falou que a pandemia acabou com a vida, atrasou a vida, não sei o quê. A pandemia, ela fez eu avançar, tipo, alguns anos na frente. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto de compartilhar muito minha rotina. Sim. E sempre foi meu. Então eu sempre gostei de ter foto de competindo, sempre postar vídeo treinando. Sempre foi uma coisa minha. Antes de ter o marketing digital. Aí, quando veio a pandemia, o box fechou. Sim. Aí de professores eu ainda era estagiário, né? Não tinha me formado. Mas como eu tinha muito tempo de prática, eu tinha mais de 8 anos de cross já, e cursos, e já estava na faculdade, a gente entrou com as lives, Quem soube pegar o time disso aí, ganhou entendeu? muito bem, né? Aí o Rodrigo monetizou as lives, né? Lá de um jeito para ele, que daí ele repassava pra gente, do jeito que dava, né? Porque foi tudo muito Sim. novo. Mas aquilo fez eu aprender muita coisa, porque daí eu comecei a estudar. Fiz vários cursos. Periodização do treinamento, biomecânica, que é uma coisa que hoje eu sou bom no que eu faço por causa do estudo da biomecânica na minha área. Tem fisiologia do exercício e tal, tem tudo, mas porque eu ensino e porque tudo que eu passei a ensinar é por causa da biomecânica, que é o movimento do corpo humano.
É esse olhar clínico que ajuda a fazer a diferença na hora de dar uma dica, de ensinar um exercício ou outro. Sim. Daí, chegou nessa época das lives, eu estava estudando muito. Chegou no momento que eu fazia 3 lives por dia. Uma 8 da manhã, uma 3 da tarde, uma 6 Sério, cara? umas 18 da noite. Caramba. De manhã era condicionamento, de tarde era abdômen e de noite era membros inferiores. Na sala da minha casa. Então eu colocava, não tinha nem tripé na época, eu colocava o celular apoiado no notebook, deixava o treino aberto no papel ou no notebook, eu colocava o celular de algum jeito, ligava a live todo dia. Eu acho que até deve ter, se ele não tirou, tá no Instagram do Rodrigo, que deixou tudo salvo, né, na época da pandemia. Então, muita live. Você fazia isso pelo Instagram ou pelo no Instagram, YouTube? No Instagram. A gente combinou com os Era alunos. até mais fácil pra você monetizar, né? Então, a gente não pegou Não esse tinha time. essa, né? A gente não pegou esse time, mas eu comecei a ver essa oportunidade depois. Mas eu fiz muito treino. E todo treino era um treino diferente. Então, era mais de 3 treinos por dia diferentes. Não repetia. E todo dia eu fazia um treino novo para que eu que puxava a live, Sim. eu que fazia. Às vezes eu intercalava com outro professor, mas eu que puxava a maioria das lives. E aí eu comecei a estudar método de treinamento. Daí eu falar, isso dá certo. Isso não dá certo. Falei, putz, essa live não rolou. E eu fazia o treino junto. Então eu conseguia falar, pô, essa As método. pessoas estavam aderindo naquela época? Na época, sim, porque a gente ficou 4 meses sem poder sair de casa, né? Então, mas eu não sei se muitas pessoas também foram pros canecos, né? Também, Tipo mas assim, depressão, muita coisa, se escondeu atrás de bebida, né? sim, muita. Mas a gente fez uma campanha que a gente postava o treino antes, o horário da live, pedia para eles marcarem a gente, quem estava treinando. Sim. Então, eu sempre Você viu que tinha uma incentivava recorrência isso. boa. Então, tinha bastante gente que aderiu. Aí, depois que abriu a primeira vez, aí caiu um pouco. Aí até daí fechou de novo, a gente tentou fazer de novo a live, daí falou, não, vamos calmar que depois a gente volta pro box, né? Mas essa parte foi muito, muito boa, porque eu estudei muito. Eu estudei muito. Você aproveitou esse momento, Aproveitei né? muito. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Mas foi um choque de realidade, a pandemia, tudo. Eu falei, meu... Porque muitas vezes a pessoa pensa, tudo bem que na época também acabei estudando, mas muita gente fala assim, cara, vou estudar pra quê? Não sei se eu vou morrer. Você sempre tem aquelas várias vertentes, né, cara, que a pessoa pensa. É que como eu comecei um curso antes de começar a pandemia, que era curso de química, até por causa da minha empresa, aí pegou 6 meses depois, pandemia. Falei, daí a escola, vamos dar aula online. Então eu falei, não vou parar a aula por causa de ser online. E continuei. Mas assim, câmera, essas coisas pra mim já vem desde 2018, a primeira vez que eu fui pro YouTube. Sim. Então, pra mim já foi um pouco melhor, que eu aproveitei na época que tava fechado, eu também já gravava aproveitou. também. Foi a época que Era estourou mais fácil, bem, né? é mais fácil para você escalonar. Hoje em dia é Sim. bem complicado. Então, porque nessa época que eu comecei a ver os cursos, a maioria dos cursos eram presenciais, né? Aí, várias plataformas ensinando, né? Tipo, curso de 60 horas, só que... Aí foi uma coisa Ajudou. que ajudou, eu estudei muito e vi uma oportunidade ali, que demorei também um pouco para poder aderir a ela, que é o que eu faço hoje. Legal. Eu demorei um pouco, mas eu já entendi, vi a oportunidade lá. Eu falo que cada um tem o seu tempo, né? Tem que ter, né? Tem que ter. O meu, às vezes, é um pouco devagar, mas é bem estruturadinho, assim. Percebi, eu acompanho você tudo ali já tem um tempo, e daí, assim, eu vi que um momento você tá, assim, entre crossfit e musculação, você tava ali ainda entre os dois, ali o coração, parece que os dois lados ainda te chama, né? Então, teve uma migração e vai fazer 2 anos que eu fiz essa migração, que foi um pouco complicado, assim, porque fiz Ser humano, a vida inteira. problemas ser humanos. E a vida inteira eu fiz cross. Aí cheguei a competir por gostar, mas depois de tanto estudo, né, e estudar sobre as pessoas,
E como a gente estava falando, as pessoas se inspiram na gente. Sim. Então, e eu sempre tive isso comigo. Eu sempre falo, meu, eu erro muito. Não sou perfeito. E peço sempre a Deus orientação para poder saber que eu preciso fazer. Então, sempre reconheço meus erros. Se eu tenho algum amigo, meu terapeuta, que me ajuda a entender algumas coisas, eu falo, meu, isso faz sentido, isso não faz mais sentido. O, sobre a migração, né, do cross, foi o que eu falei, eu estudei muito biomecânica. Sim. Então, a biomecânica, ela, mais ou menos para quem não sabe, é eu saber por que meu braço faz isso, isso e isso, e qual músculo que ele mexe. E por que se eu fizer assim, eu não consigo fazer assim, assim ou assim, assim. Olha só. Então, cada articulação tem um ligamento, tem um osso, tem um músculo. E cada exercício, por que um agachamento tem que ser assim? Por que levantar uma barra acima da cabeça tem que ser desse jeito? Por que fazer uma remada tem que ser desse jeito? Por que a cabeça? Então, esse entendimento me abriu os olhos para um lado do treinamento. Hoje, o que eu passo para os meus alunos na musculação, que é o que eu trabalho hoje, é saúde, é o lifestyle. A estética, ela vai vir se você fizer o básico direito. Aquele negócio de constância que todo mundo fala, que às vezes acaba até sendo clichê, não sei o quê. É que hoje em dia todo mundo fala muito sobre ser uma pessoa bem espiritualizada, mas acaba nem pondo tanto em prática. Isso é verdade. Eu vejo muito disso, né? Entendeu? E isso me irrita um pouco. Entendeu? Muitas vezes é mais até para ir para as redes sociais mostrar que é espiritualizada, mas não é, né? Mas quer mostrar. Quer mostrar. Então, isso me dá um negocinho assim, mais... Aqui embaixo, um pouco de estômago aqui já. Aí, mas se fizer... Hoje, meus treinos, eles só vão ser avançados se a pessoa fizer o básico bem feito. E é isso que eu tento passar para os alunos. E eu como? É trabalhando bem o mental. Daí eu ensino para eles tudo certinho. E aí qual que foi o conflito na época do CrossFit? O CrossFit me deu todo o condicionamento que eu tenho hoje. Só que eu entendi como treinar o CrossFit. Então é muito técnico. São movimentos de levantamento de peso olímpico com barra, são movimentos ginásticos com peso do corpo, consciência corporal, são movimentos funcionais que exigem uma consciência corporal muito grande. E depois de muito tempo, eu entendi como treina. Aí, qual que é o primeiro objetivo de uma pessoa que vai na academia? Geralmente. Estética. Estética. O CrossFit não é estético. O CrossFit é esporte. É mesmo? O CrossFit é esporte e eu posso falar de mais de 12 anos de prática. O CrossFit, ele é esporte. Qual que é o negócio? Como é uma alta intensidade, o gasto calórico é alto, então ele emagrece no começo. Sim. Só que daí, de um tempo, você, para ter um resultado melhor, você precisa subir algumas cargas, você precisa aumentar a intensidade. Porque o corpo funciona assim. Entrei, estou sedentário. Vou entrar num crossfit, numa musculação, alguma coisa assim. Numa corrida. Vou ter um resultado rápido. 2, 3 meses. Porque o corpo está acostumado com 0. Aí eu vou começar a me exercitar, ele vai queimar caloria, consequentemente a maioria vai começar a comer melhor, vai se hidratar melhor, então ele vai ter um resultado. Chegou nesse ponto, o corpo precisa de um estímulo maior. Então, na musculação, o que a gente faz? A gente faz várias progressões de carga, a gente aumenta o volume de treino, então a gente trabalha mais isolado, então a gente consegue progredir mais fácil. Sim. Na corrida, a gente aumenta o volume, só que daí tem que tomar um pouco de cuidado, que desde que começar a aumentar o volume, se você não fortalecer,
Você entra num período que você pode se lesionar. No CrossFit, você também tem que aumentar o volume, tem que aumentar a carga para você sair da estaca zero aqui. Porque senão o seu corpo não vai reagir. O que acontece? Quando eu dava aula de CrossFit, ainda que tentava fazer os alunos evoluírem. Eu me formei em level 2 de levantamento de peso olímpico. Certo. Então é muita técnica. Então, o levantamento de peso olímpico tem no CrossFit, só que são diferentes. No LPO, você treina força, base, tudo, para fazer um movimento de snatch ou um movimento de clean jerk. No CrossFit, você tem que fazer 60 movimentos de cada. Só que para fazer 60 movimentos de cada, você tem que ter esse um perfeito. Para ter esse um perfeito, precisa de tempo. Porra, bastante. Para chegar a poder fazer 60 movimentos, 50, enfim, sem se machucar. Aí vem a parte da biomecânica. Para fazer um movimento complexo, porque ele não é simples, ele exige várias habilidades. É mobilidade, é flexibilidade, é explosão, é estabilidade, é escapular, é encaixe de ombro, são em um movimento. Eu preciso estar o corpo inteiro fortalecido. Aí eu vejo a mecânica, não, vamos trabalhar a técnica com calma. Aí o CrossFit por si só, e não é falando mal do CrossFit, que eu vivi isso há muito tempo, mas o CrossFit por si só, ele é competitivo. Então, até quero fazer um adendo rapidinho sobre isso Sim. aí. Assim, eu me afastei do CrossFit por lesão. Sim. Tá? Por quê? Sei lá, se na época tudo, você pega, sei lá, 20 pessoas e 2 professores. Que nem você sabe o movimento porque você estudou tudo mais, muitos anos ali. Mas que nem assim, é lógico, o CrossFit ali, você tá com um amigo seu do lado, vai pegar essa carguinha aí, joga mais carga aí. E você muitas vezes vai colocando mais carga, mas também faz o movimento errado para você poder subir aquilo ali e você tá, tô aqui na sociedade aqui, estão falando para mim, isso aqui, então tá bom. Isso também não é perigoso? É muito. Então... É muito. E foi uma das coisas que eu preferi deixar o cross. Porque tem isso. Aí, depois de eu entender toda essa parte técnica e passar para os meus alunos, o CrossFit é competitivo por si só, porque você tem uma meta lá no final do treino que você tem que fazer mais rápido, fazer mais repetições, enfim. E eu falava, todas as minhas aulas, faça a técnica perfeita, não queira competir com o amigo. Porque que entra naquilo lá do ego, lá da época da gastronomia. Ego. O que vai mudar na minha vida, na sua vida, se o meu nome tiver primeiro lugar que fez mais repetições? Hoje um pouco. Eu não tinha pensado ainda assim, né, Edu? Eu posso me considerar atleta um período da minha vida, que foi onde não trabalhava, a minha vida era treinar, eu recebi por um tempo, que eram jogos regionais e abertos, para uma cidade para competir. Hoje, atleta, que pode falar, eu sou atleta, é a pessoa que vive o esporte, compete e o trabalho dela é esse, ele ganha para isso. Hoje em dia tem várias competições. Hoje ali na musculação eu faço Hyrox, que é uma modalidade nova que está vindo para o Brasil, e eu vou competir dia 20 de setembro. Mas eu não sou mais atleta. Eu vou participar de uma competição. Que você gosta. Porque eu gosto. E qual que é o ponto, né? Até que ponto eu tenho que dar 100%, 120%, 200% do meu corpo para uma coisa que pode me machucar e eu não vou conseguir trabalhar no dia seguinte. Então, eu não ganho para aquilo. Então, esse ego tava... Até é ruim falar isso, né? Atrapalhando o meu método de ensino e o que eu acreditava. Caraca. Porque depois eu falei, isso é lesivo. Daí eu comecei a entender mais sobre anatomia, tudo mais, treino. Daí, para mim, hoje não faz sentido uma pessoa de 36 anos, nunca fez esporte na vida, sobrepeso, quer fazer o esporte e por o esporte ele tem
como característica alguns movimentos e ele tem que se pendurar numa barra. Hoje eu nunca faria isso, colocar uma pessoa sobrepeso sedentária se pendurar numa barra, porque é o peso da pessoa contra a gravidade, contra uma articulação que não tem preparo, que o risco de lesão é muito grande. Caramba. O esporte não machuca, mas a falta de entendimento sobre alguns pontos pode ser que cause lesão. Você Entendi. se lesionou, eu me lesionei. E quando eu mesmo não sendo atleta, eu treinava muito pesado pro meu corpo. Então eu fui fazer um movimento no cross, um squat clean com 140 quilos. Eu encaixei, tava tudo bonitinho, tudo, técnica certinho. Pum, encaixei, 140 quilos. Fui subir, deu uma cãibra no meu quadríceps. Soltei a barra na hora. Sorte que não me machuquei, tipo, a barra não foi pra cima. Me machuquei, ele não conseguia mexer a perna, fiquei quase um mês sem andar direito. Daí eu falei, cara... Caramba. Aí eu tenho que dar até um abraço pra minha fisioterapeuta, Gisele, que ela cuidou por muito tempo de mim nesse período de cross. Aí ela falou, viu, Sapo, você tem que ir pra musculação. E olha, isso foi em 2023, final de 2022. Final de 2022. Tem uns que protegem. Final de 2023. Tem uns que protegem CrossFit com musculação. Hoje em dia já alguns falam que não. O que você fala sobre isso? Complementa. Então eu vou chegar nesse ponto agora. Ela falou, sabe, você tem que ir pra musculação. E final de 2023. Lembrei. Aí eu, puta merda. É chato, aquele negócio, né? Aí também quero mandar um abraço pro Anderson, dono da Nil, que, cara, sempre tinha essa rivalidade de CrossFit com musculação. Porque CrossFit é melhor, musculação é melhor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Comparar musculação com CrossFit é a mesma coisa que comparar musculação com vôlei. São distintos, né? Vôlei São com totalmente... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Musculação é a base para todos os esportes. Fisiculturismo é o esporte. Outra coisa. Outra pegada. A musculação é base, é saúde, é reabilitação, é vida saudável. Necessário. É necessário para tudo. Aí fui lá fazer a reabilitação, fazer cadeira extensora, peso da máquina, não conseguia mexer. Nossa. Foi lá, processo chato e tal. Eu falei, vou estudar para poder fazer minha reabilitação. Comecei a fazer e tal, e a minha fisio falava, continua fazendo, tal. Ombro, machucava o ombro direto. Meu ombro lesionado. Tudo, né? Mas, lembrando, eu me lesionei no cross porque eu treinava muito pesado. O CrossFit não machuca. O alto rendimento machuca. Independente do esporte. Entendeu? Se você quiser treinar o CrossFit e não se machucar, dá. O alto rendimento machuca. O alto rendimento no karatê, me machuquei muito. Quebrei o nariz 3 vezes, desloquei o ombro. No cross, por fazer o alto rendimento, me machuquei. Entendeu? Então, todo esporte que você faz alto rendimento, ele chega a um ponto que ele é lesivo porque você excede o que o seu corpo é capaz. Entendi. Tá? Então, para deixar claro que não tem esporte que machuca, é o alto rendimento que machuca. São coisas bem diferentes. Então, pode ser que seja o caso, então vamos supor, você tem que ter um personal para você também na musculação. Porque se você não sabe, a pessoa não sabe que você fez, sei lá, no CrossFit, treinou perna, praticamente só fez exercícios que pegou muita perna. Chega lá na academia, perna. No outro dia vai ter perna de novo no CrossFit. Cara, isso é lesão. Sim. Na cara, né? Então você tem que entender o que foi feito no CrossFit para você poder saber a aula que você vai dar no dia seguinte. Também. Tem essa. Aí entra a parte de periodização dos profissionais. Aí... Mas vou chegar. Vamos lá. Vou chegar. Aí, beleza. Machuquei, né? Fiz a reabilitação. Aí comecei a fazer os dois juntos. Eu falei, não, vou fazer os dois juntos. Pontos positivos. Meu corpo mudou muito esteticamente. A musculação a gente trabalha
músculo isolado. Eu falei, tô ficando mais bonito. Olha só. Tô Já ficando mexe, com o né, corpo mais... tô na ficando... autoestima. Isso, tô ficando com o corpo mais cheio e tal. Daí eu falei, eu não quero mais me machucar no cross. Eu vou fazer o que eu aguentar, fazer pesado, sem risco de machucar. Nesse período de 3 meses treinando o cross e a musculação, depois de ter a perna melhorada, Sim. foi meu melhor momento de treino. Ali. Tanto físico, tanto esteticamente, estava meio rasgado, o percentual de gordura baixo, forte e condicionado no cross. Tava muito forte no cross. E falei, aí tinha um movimento que meu amigo, né, o Thales, que a gente fazia flexão de ponta cabeça. Meu, a gente falou, mano, não faço mais flexão de ponta cabeça. Eu não vou ficar dando porrada na minha cabeça pra minha cervical. Pô, porque chegou no verdade. ponto, pra quê? Eu não vou competir mais. Eu não vai mudar a minha vida. Então eu não vou fazer O flexão Thales normal. competia bastante, né? Competia, mas quando ele competia, no treino ele também não fazia. Não. Quando ele dizia, ele colocava várias almofadinhas, que na competição não tem, né? É no chão. Sim. Colocava várias almofadinhas para não machucar. A argola não me pendurava. E fazia um movimento ou outro, mas tudo que pra mim, que eu sei pro meu corpo é lesivo, não vou fazer mais. Aí entrou nesse conflito comigo de querer ensinar. Aí eu falei, se eu sei que é lesivo, pode ser lesivo para mim, pode ser lesivo para o meu aluno. Aí eu comecei a entender mais sobre. Eu falo com muita gente, conheço muita Sim. gente. Eu falo, por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo? Eu viro muito amigo dos meus alunos. Lógico. E eles se abrem muito. Juro, de verdade. Nesse tempo que eu tá do cross até agora na musculação, das pessoas que eu converso, se eu falar que é 2% que querem ser atletas, é muito. Eu também acho. Que chega assim, eu quero ser atleta. Vou chegar lá, eu quero ser... Cara, é muito pouco. A maioria quer. Eu vim porque meu médico pediu para fazer alguma atividade e eu não gostava da musculação porque é parado. Eu quero fazer a musculação porque eu sei que é importante para minha velhice. Eu quero ficar mais magra. Eu quero ficar mais forte. É tudo mais pro pessoal do que pros outros. Aí quando eu começava a ver isso, aí entrou o conflito de eu querer ensinar. Falei, se a pessoa quer isso e eu tenho que ensinar isso, não faz mais parte do que eu acredito. Sim. E nessa época eu dava aula na CrossFit Saúde, que hoje eles são meus amigos até hoje. Eu dei aula na CrossFit Saúde de Vargem Grande, Sorocaba e da Granja Viana. Então eu tenho muitos amigos de lá, os donos também. Daí eu saí de lá e com portas abertas, falando que eu ia focar mais na parte de personal. Por ter essa metodologia e acreditar nisso, e por uma oportunidade de negócio diferente. Sim. Entendeu? Eu falei, no cross eu ia Mudar ficar um pouco mais engessado, eu tenho que trabalhar para alguém e tal. Então, teve os dois pontos, né? É muito importante o que eu queria ensinar, que como não era meu espaço, não podia colocar minha metodologia. Também não ia ficar entrando em conflito. E para abrir uma também. Para abrir uma também, entendeu? Será que compensa? Mais um só, Mais um. Então, eu vi a oportunidade na musculação, vi o mercado de trabalho também, não posso ser hipócrita. A gente vê que o mercado de trabalho é muito grande na musculação, questão financeiramente, e o leque é maior. Então, juntou os dois. Aí eu peguei em janeiro de 2024. Eu falei, eu tava em casa assim, eu sempre pedi orientação muito para Deus e ele me me dá a oportunidade, abrir as portas e eu enxergar essa oportunidade de ir. E não tipo, lá tá a oportunidade e eu sair. E, mano, eu fiz assim, pedi demissão. Do nada. Do nada. Eu falei pro Márcio Cada. Falei, Márcio, vou focar no personal, vou ficar aqui em São Roque, não quero mais viajar, tal. É isso. Fico uma semana a mais
para você conseguir outro professor. Lógico. Aí ele falou, não, super entendo, eles também são professores, cada um tem a vida pessoal, também dão os personagens, enfim. Aí ele falou, super entendo e tal. Eu falei, mano, eu vou focar na musculação. Nesse tempo eu estava ainda na CrossFit São Roque, só que eu dava poucas aulas. Então, não influenciava nessa minha rotina. O meu principal era a CrossFit Saúde. Aí eu falei, eu vou. Peguei e fui. Do nada. Sem alunos, sem nada. Tinha 2 alunos personagens. E falei, vou. Divulguei em uma semana. E eu acho que essa minha trajetória do esporte fez eu ficar conhecido aqui na cidade. Sim. Que foi que me ajudou a crescer tão rápido na musculação. Inclusive, acho que você colocou recentemente, né, para uma escolha de um personal, alguma coisa. Eu achei muito interessante o que você falou, de tipo, cada um vai ter seus estudos, tudo, mas você procurar a pessoa que vai melhor te servir, sei lá, se é por amizade, se é coisa, e saber, logicamente, a bagagem dela, né? Sim. Esse que eu postei foi bem legal, que foi uma caixinha de perguntas que um seguidor perguntou que ele estava começando na área, e uma dica, que foi que eu aprendi desde lá de trás. Você tem que ser fiel e você tem que fidelizar. Eu tenho que fidelizar meus alunos. Uma coisa que eu não gostava muito em alguns lugares que eu trabalhei, que a rotação era muito grande. O que eu faço hoje é fidelizar quem está comigo. Aluno novo é bom, mas eu tenho que fidelizar quem está comigo. Que já está tempos com você, né? Que não Entendeu? vai te deixar na mão em qualquer Não vai coisinha. me deixar na mão. Então, porque se eu tenho uma rotação muito grande, alguma coisa eu estou pecando. Ninguém agrada a todo mundo. Sempre vai ter alguma coisa que a pessoa não vai gostar de mim. E, tipo, tá tudo bem. Tem pessoa que vai preferir a aula de tal. X, Y, Z. E isso é difícil para os profissionais, acho que de qualquer área, entender. Não é sobre a pessoa e eu sobre mim. A pessoa apenas só não se identificou com você. Não é que ela não gosta de você. Não é porque eu sou melhor tecnicamente. Não é porque tal é melhor tecnicamente. Não, é porque a pessoa acha eu mais legal. A pessoa... Eu falo muito. E eu dou muita risada e falo muita besteira durante as aulas. Tem gente que não gosta. Pensa que você tá focado, pensa que você tá conversando. A pessoa vai preferir talvez um personal que seja mais tranquilo. Então, são perfis que é difícil entender. Então, quando a gente perde um aluno, isso eu via desde a época do cross e até hoje. Se eu perco um aluno hoje, eu tenho que ver o porquê que eu perdi. Se foi alguma coisa que eu fiz, aí eu tenho que tentar mudar. Se for qualquer outro motivo que acontece, tá tudo bem. Não vou virar a cara pro aluno e tal. Mas se foi alguma arrogância minha, alguma coisa que eu maltratei... Né? Aquele negócio do ego novamente, que não pode deixar voltar, né? Não pode deixar voltar. Aí eu tenho que me policiar. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito aluno e a maioria está comigo faz muito tempo. Entendi. Alguns que saíram foi por alguns motivos bem específicos. Tem uma aluninha que foi viajar, fazer intercâmbio, ela já pediu o horário de volta, que ela está voltando. Então, ela poderia voltar com outro aluno, outro personal. Alguns foi por causa de doença, outros só quiseram parar de treinar. Mas a gente mantém uma relação boa, mantém uma amizade. Outros pararam de treinar comigo, começaram a treinar com outros personagens. E também está tudo bem, porque eu sei que não foi alguma coisa que eu fiz. E quando tem algum caso, né, que sempre tem, né? Lógico. Eu sempre me policio para não cometer o erro de novo. Hoje você treina quantos dias na semana, só pra ter noção? Até porque, assim, tem uma amiga que é sua aluna também. Ela falou assim, vou treinar no domingo com o sapo. Porra, eu falei assim, caraca, quanto você treina por semana? Cara, se eu conseguir, 7 vezes. Não lesiona? Daí vem a pergunta. Não lesiona. O corpo, ele pode treinar todo dia. Se você souber a intensidade e a periodização certinho. Por que eu treino, se der, 7 vezes na semana? Porque o meu tempo de treino é muito curto durante a semana. Não é todo dia que eu consigo fazer um treino completo. Entendi. Então, às vezes, o meu treino dura 30 minutos, 40 minutos, que é uma troca de aula. Aí, na época que eu era atleta mesmo,
A gente treinava, tinha um tempo de descanso no meio, de um dia, mas a gente treinava de 4 a 6 horas por dia. Caraca. Daí realmente precisa mesmo de um. Um estímulo. Mas eu sempre pensei isso. Por mais que, sei lá, faz 1 hora de academia, tem que ter ser uma vez por semana de descanso. Então é meio mito. É muito depende. Entendi. Depende da sua alimentação, depende do seu descanso, depende a intensidade que você põe no treino. Que nem essa semana eu vou conseguir treinar 2 vezes mais de 1 hora. Que tô com umas brechas. Então eu sei que eu vou descansar no final de semana. Então sábado e domingo eu não treino. Hoje você faz quantos esportes? Hoje eu Você faz a faço corrida? 3. Eu faço a corrida, a musculação e o Hyrox. Entendi. Mas eu treino a musculação e a corrida específica para o Hyrox. Então, na musculação, eu treino todas as partes, né? Mas não focado em estética. Um pouco mais de força e um pouco mais de explosão. A corrida também. A corrida, não faço mais corrida longa. Treino muito mais corrida curta e corrida de tiro. Porque o Hyrox, ele é um conjunto dos dois. São 8 quilômetros de corrida dividido em 8 estações. Então, são 8 tiros de 1.000 metros com estações funcionais no meio. Então, você precisa ter um condicionamento. Basicamente, você precisa correr cansado. Basicamente. Hoje, o que eu vou fazer? Que hoje vai ser um dia que vai sobrar tempo. Eu vou treinar a perna geral. Vai dar 1 hora e pouco de treino de perna. E vou fazer 5 tiros de corrida de 1.000 metros. Caraca. Cansadíssimo. Mas é o estímulo que a modalidade pede. E pro futuro, o que você pensa aí de esportes ali? Que daí calha, daí que a gente falou lá do início, tudo, né? Tem algumas coisas que você gostaria, mas daí entra a mente, né? Até que você falou que é meio complicado. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ó, eu tenho muita dificuldade com esportes longos. Eu fiz uma meia maratona no ano passado. Aí já foi até uma coisa legal, que a gente também estava falando, como a gente inspira as pessoas, né? Eu posto minha rotina, porque eu gosto e tal, e às vezes a gente esquece que as pessoas olham pra gente como inspiração. Aí alguém veio me falar na academia, eu não vou lembrar, perdoa se você tá vendo e eu não lembrar quem que foi. Eu falou, essa é a corrida, né? Eu falei, não, parei. Não, você parou de correr? Eu falei, parei, não gosto. Dela, mas como você não gosta? Você era minha inspiração na corrida. Daí eu falei, pera. Opa! E eu não gosto de correr, mas quando eu fiz a preparação, eu fiz direito. Eu sou profissional de educação física, sou formado, atuo, mas quem fazia a minha preparação de corrida era outro profissional, porque cada um na sua área, entendeu? Hoje sou da musculação, fui do cross, da corrida eu não entendo o suficiente para treinar uma pessoa para uma meia maratona. Até 5 quilômetros, beleza. Então tinha o meu treinador. Então eu fazia tudo que ele mandava. Aí, se é pra fazer, eu faço direito. Eu odiava. Fui inventar de correr a meia maratona de Curitiba, que é a pior de todas. A altimetria é assim, ó. Vai. Pelo amor de Deus. Tinha que correr de madrugada. Nossa. No frio. Eu odeio passar frio. E mínimo era 10 quilômetros. Não tinha treino mais rápido. Então, ali foi muito mental, muito mental. Eu falava, meu Deus do céu, eu levantava assim, me trocando, fazendo. Aí não tinha horário, eu tinha que correr 10 quilômetros 1 hora da tarde naquele sol, porque era o único horário que sobrava. Mas eu tinha que fazer. Então, eu tinha muita dificuldade nisso. Um dia que eu vou fazer e esportes que eu vou fazer, porque eu preciso... Como eu tô na área, eu preciso passar pela vivência. Alguns desafios. E é desafio... É tudo para crescimento, porque sempre vai ter alguma coisa boa que eu vou poder usar na minha vida, na vida dos alunos, para motivar alguém. Igual você mesmo, que eu vejo os seus vídeos para treinamento para montanha, vejo você na academia, subindo a escada com mochila. Para mim é uma coisa de doido. Que eu falo, meu Deus do céu, quando que eu vou fazer isso? Um dia eu vou. Tenho vontade, mas ainda não é isso que eu quero. Ainda não. Eu vou... Quando ficar quando eu chegar numa meta profissional, que tipo, tava falando lá do mercado digital, que eu tô focando bastante também no digital hoje, como Sim, é necessário. tem que fazer para no presencial tem um limite de horário. No presencial
consigo atender X alunos. No online eu consigo atender muito mais. E na mesma proposta que eu consigo atender no presencial. Sem lesão, lifestyle. Eu não treino atleta. Então, tipo, se for para treinar atleta de fisiculturismo, eu vou encaminhar para alguém que saiba. Já mais voltado, né? Que é voltado para isso. O meu nicho é outro. Então, tô no digital. Aí, quando chegar num certo patamar, assim, que eu falo, tô tranquilo para me dedicar a esse treino, aí eu faço. Porque eu quero fazer uma maratona um dia. Eu falo que eu quero fazer uma maratona com 42 anos. 1 km por idade. Já passei disso. Eu vou fazer. Falei, vou fazer um dia. Aí eu tenho uma aluna, a Cris, que ela é nutricionista e ela é maratonista. E ela fala os treinos dela, que ela corre 70 km por semana. Ah, louco, cara. Eu falo que. Pra mim é sacrificante 5 quilômetros. Cara, é isso. Fica brigando comigo. É isso, ela corre de madrugada, corre de final de semana, corre à noite. Então, hoje eu não tenho essa mentalidade. Tipo, vou correr de madrugada Com aquele objetivo. 22 km. Hoje eu não consigo. Eu sei que eu preciso. Se eu focar, eu vou. Mas não é o que eu quero agora. Eu tenho outras prioridades. Quero fazer um triatlon. O triatlon já me cobraram aí. Quero fazer um triatlon. O Fredão vai fazer o 70.3. Me encheu o saco, Fred é parceirão também. Pô, o Fred é foda, cara. Fred é parça. Já passou aqui contar um pouco da história dele Não, também. ele é brabo. Também tá comigo desde o começo. Ele foi um dos caras que falou: Sapo, você precisa fazer musculação. Uma das lesões do ombro. Também falou pra mim. Eu falei, tive lesão também no ombro também direito. Ele falou: André, não tem como. Tem que ir pra academia. Tem que fazer. Tem fortalecimento. Eu falei, ok, vou. Ele foi também um dos caras que incentivou. E estamos aí até hoje, né? O que você dá de dica para quem quer começar? Que tem, da mesma forma que a gente está falando da mente, estamos falando de esportes de alto rendimento, mas tem pessoas que não conseguem ir para academia por causa que para ele é um alto rendimento só de ir para academia, né? O que você poderia sugerir para essa pessoa? Cara, hoje, o que eu tento pregar bastante, tipo, nas redes sociais, tá, em conversas, primeiro tem que ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo? E olha, é simples. A pessoa vai falar um monte de coisa. Eu falo, tá. Quando você tiver 60 anos e você não conseguir amarrar o seu tênis, ou você ir no banheiro e não conseguir sentar na privada, você acha que vai ser legal? Acho que não, né? Então, vamos pensar nisso primeiro. Primeiro, pensa na sua saúde. Você imagina, eu tenho vários vídeos que aparecem as pessoas, um carrinho de bebê saindo na rua e o pai, por estar numa condição, não conseguir salvar o filho e tipo outra pessoa salvar, por a pessoa não se cuidar e ela não conseguir fazer as coisas básicas. A maior vitória minha foi o ano passado, minha mãe ter ido para academia. Sério? Quantos anos ela tem? Tem 65. Aí, e tipo, meu, eu não babo ovo, eu não enrolo. Eu falava, mãe, você quer ir pra casa de repouso? Puta que... Já vai no osso. Eu vou no osso. E eu não gosto de enganar. Mano, é isso. Você quer, tem que fazer desse jeito. Eu falei, você quer? Eu falei, eu vou dar uma cuidadora pra senhora. Aí já Aí eu falei, você vai ter uma cuidadora. Você quer não conseguir ir no banheiro, não se limpar, você não quer conseguir tomar banho, não quer conseguir andar dela. Não, pelo amor de Deus, então vai pra academia. Eu falei, não é. Depois costuma, né? Depois acostuma. Não é estética, é saúde. O que aconteceu? Foi pra academia, vai 4 vezes na semana, 2 dias faz dança, emagreceu mais de 5 quilos. Outra mulher. E para todos os meus alunos é isso. Estou desanimado. Falo, cara, primeiro objetivo, saúde. Depois que você entender, você tem que entender para que é aquilo. Não é gostoso. Não, ninguém... É desconfortável. Você vai sentir dor. É desconfortável. Não é legal. Tem as pessoas que acham super legal. Eu aprendi a gostar.
Hoje, para mim, é necessário. Hoje, se um dia eu voltar a fazer CrossFit, eu não largo a musculação. Hoje eu pratico Mudou, né, Hyrox. sua mentalidade sobre a musculação, né? Total, porque eu entendi que também não é fisiculturismo. Fisiculturismo é esporte. A musculação é outra coisa. E para mim eu tinha muito o que era aquela bem antigamente, né? Que fica aquela planilhinha, ó, 3 meses fica com ela, depois daqui 3 meses você vem. Cara, isso era muito chato, cara. Então, Monótono. isso era muito chato. Então, na época, ficava quem gostava muito. Hoje, tem muita informação que a gente consegue deixar mais atrativo. E você muda como se fosse no próprio CrossFit, você nunca sabe o que vai ser no dia seguinte. Sim. Né? Muda de exercício, vai para essa máquina, vai para aquela, que vai mexer no mesmo músculos, né, que vai dizer assim, só que mudando para você. Eu tenho alunos que eles são metódicos, assim, eles querem fazer sempre o mesmo treino. Caraca. Vai funcionar. Hoje, meu treino, geralmente eu não mudo muito. Eu trabalho a musculatura que ele precisa trabalhar, exercícios que eu acho mais confortável para mim, alguns que eu gosto mais, e eu faço, mas trabalho o corpo inteiro. Tem alunos que eles não gostam de fazer a mesma coisa. Aí vai o conhecimento. Eu tenho que trabalhar na segunda-feira tal músculo, terça tal músculo, quarta tal músculo, de modo diferente. Aí eu preciso ter repertório, eu preciso entender na academia e ter aquela visão biomecânica qual aparelho trabalha o mesmo músculo que eu possa modificar e o meu aluno não saia prejudicado. Entendi. Então, toda semana ele vai fazer o mesmo grupamento muscular. Mas aquele aluno que não gosta de repetição, ele vai fazer um treino diferente. É isso que eu acho que acaba se tornou interessante, que eu também acabei gostando mais da musculação. E fica muito mais interessante. E que eu acho que eu consegui dar resultado, né? Que é uma coisa muito, muito importante. Isso eu gosto sempre de falar, porque eu tinha um professor, que foi da época da pandemia, que ele falava assim, teoria sem prática não serve para nada. E prática sem teoria é perigoso. Olha só. Cara, eu sempre fiz os dois, porque eu entendi. E com isso eu consegui dar sempre muito resultado para os meus alunos. Então, eu sempre posto foto de resultado, antes e depois e tudo mais. E é muito importante, porque você vai chegar lá na academia, ou qualquer outro lugar, Sim. você não vai perguntar o histórico escolar do professor. Não. Você vai ver o resultado que ele tem. Então, se ele tem alunos que têm resultado, então é um cara legal. A gente, às vezes, vê na internet pessoas que dão resultado e, às vezes, acabam não sendo nem formado. Mas ela tem uma metodologia, não só estético, mental, qualquer tipo. Ela ensina coisas que ela acabou nem estudando. Mas a vivência dela, estudando o que eu falo, a faculdade. O próprio Anderson. Entendeu? Ele não tem formação em educação física, o dele é administração, mas ele tem um corpo bom e vive daquilo ali. Então ele vê tudo aquilo ali, né? Com certeza. Ele consegue passar alguma coisa. E eu sempre pergunto para ele, porque eu tô novo, ele vive o esporte faz muitos anos. E eu sempre, quando eu tô lá, eu tô novo na musculação. Tô me capacitando, acabei de terminar a segunda pós-graduação em musculação. Mas eu sei, eu conheço meus limites. Eu sei que tem gente que sabe mais do que eu. Humildade, né? Humildade. O Anderson, cara, puta paizão, ele sempre tá lá, eu sempre pergunto pra ele. Ele sempre vai dar uma dica. E, cara, eu tenho que abaixar a cabeça, porque o cara vive aquilo muito mais tempo. E não tem formação. Isso que é legal, né? Entendeu? Mas ele não tem a formação. O que eu queria chegar, ele não tem a formação do diploma. Para isso. Mas da vivência da vida. Vivência da vida. E ele tem, ele estudou muito, ele tem muita teoria. Chegou a perguntar isso para ele. Você tem vontade? Ele falou, não, meu negócio é aqui. Eu gosto de fazer academia, mas não que eu... Mas tudo que ele sabe tem uma base teórica. Ah, com certeza. Mas não tem a formação certinha, né? O diploma. Então, mas tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Ali é os dois. Não adianta eu ter só a teoria e não ter a prática. Se eu tenho a teoria... Nossa, isso deu até um negocinho, fiz uma polêmicazinha no Instagram, que eu falei, você deixaria seu filho
fazer uma aula de natação com um professor que não sabe nadar? No livro ele sabe. E se o seu filho está se afogando e o professor não sabe nadar? Ferrou, joga boia. Entendeu? Então, Eu sei. os dois andam junto, né? Então, é uma coisa que eu sempre gosto De frisar. de frisar. Pergunta final, que também já passamos mais de uma horinha aqui, acabou, parece que não, mas falei, Nossa, sai vai voando mesmo. mesmo. Du, até vai puxando as redes sociais para nós aí, por favor. Como o Sapo gostaria de ser lembrado no futuro? Cara, uma uma pergunta um pouco complicada, porque entra naquilo que do ego, né? Eu sempre tento errar menos e aprender com os meus erros. Mas eu não queria ser lembrado como uma pessoa que fez mal para os outros. Eu sempre tentei ajudar, mas também não para mim. É um natural. Então, sou uma pessoa boa aos Inspirar olhos pessoas. de Deus, não aos olhos humanos. Porque eu sigo o que Deus fala. Se a gente chegar à máxima semelhança dele, a gente está no caminho certo. Então, eu não quero ser melhor por ser melhor do que o outro. Eu quero ser o melhor porque é a lei de Cristo. Então, ser uma pessoa boa em terra para poder ter a salvação. Show de bola. Du, tá aí? Vamos colocar aí. Então, para quem quer contratar você, fique aí, mostre aí, fale um pouquinho. Aí tá mais você e sua noiva, é isso? Seus Aí agora esportes. os videozinhos de meme. Tem que ter, Mas tem né? bastante dica. E pode deixar aí, você fala como procura você no Instagram, como É tá lá em cima o do Coach Sapo, Coach né? Sapo ou Luiz Canaveses, mas o mais famoso é Coach Sapo. Aí tem os destaques de resultados, dúvidas, desafio, Mesmo de entrando ali, já vai dicas. direto pro seu WhatsApp também, né? Isso vai direto pelo WhatsApp. Hoje trabalho muito com consultoria online, né? A gente trabalha pesado nisso para poder atender o máximo Tem de... até resultados, alguns resultados. A gente, graças a Deus, tem alunos no Brasil inteiro, alunos fora do Brasil com consultoria. Então, Ah, que 10. é bem legal. A gente está conseguindo dar bastante resultado, né? Com a metodologia que eu acredito e que eu estudei até hoje. Fechou, cara. Quer deixar alguma mensagem? Câmera é sua. Fique à vontade. É isso, pessoal. Tipo, sejam a melhor versão para você. E nunca se compare com os outros. Essa competição de você ser melhor que o outro acaba sendo ruim para você mesmo. Então, se você quer ser melhor que alguém, seja melhor que você e seja uma pessoa boa. Acho que é Fechou. isso. Sabe, eu queria agradecer a você, a sua presença. Eu sei que é bem corrido, que você já sai daqui agora, já vai ter que dar aula ainda e tudo. Brigadão mesmo aqui. Eu que Quem sabe a agradeço. gente vem uma próxima aí, porque você vê que ainda nem contamos as histórias. Tem mais histórias Tem que eu mais fiquei história. sabendo, né? Esse que eu dei uma enxugada. Eu achei que eu tava Falei, sendo rápido até demais. Não, mas brigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu pelo convite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Para mim foi maravilhoso, né? Até porque já foi meu professor também quando foi no CrossFit. E espero então que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Abraço!